A imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal de 1988 é uma garantia essencial para a manutenção da democracia no Brasil. Ela assegura que os deputados federais e senadores sejam invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Contudo, a aplicação prática dessa norma tem sido objeto de controvérsias, principalmente devido a ações de membros do Supremo Tribunal Federal, STF, que, em alguns casos, aparentam extrapolar os limites de suas funções ao interferir nos poderes legislativo e executivo. A imunidade parlamentar no contexto brasileiro. O objetivo principal do artigo 53 é proteger a independência do legislativo, garantindo que seus membros possam exercer seus mandatos sem receio de perseguição política ou jurídica. Esse direito se baseia em pilares democráticos como a separação dos poderes e o princípio de que o mandato parlamentar pertence ao povo. Assim, limitar ou censurar um parlamentar por suas manifestações é, em essência, um ataque à democracia e à representação popular. A interpretação do STF e a violação do artigo 53. Nos últimos anos, o STF tem protagonizado decisões controversas que, segundo críticos, desrespeitam a imunidade parlamentar. Um exemplo emblemático é a prisão do deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado por crimes de opinião após proferir críticas contundentes aos ministros do STF. Ainda que suas falas possam ser consideradas ofensivas ou inadequadas, elas estão claramente amparadas pelo artigo 53, já que eram manifestações políticas relacionadas ao exercício do mandato. Essa decisão gerou indignação, pois demonstrou que o STF negligenciou princípios jurídicos basilares, como o indúbio pro réu, na dúvida, decide-se em favor do réu, e o próprio espírito da imunidade parlamentar, que deve prevalecer para proteger a liberdade de expressão no contexto político. Redes sociais como extensão do parlamento. O avanço tecnológico trouxe as redes sociais como um novo espaço de debate público, funcionando como uma espécie de parlatório virtual. Hoje, muitos parlamentares utilizam essas plataformas para se comunicar diretamente com a população, promovendo suas ideias e discutindo políticas públicas. Portanto, é lógico interpretar que as manifestações feitas por parlamentares em redes sociais estão diretamente vinculadas ao mandato e, por conseguinte, devem ser protegidas pela imunidade do artigo 53. No caso de Daniel Silveira, suas falas foram feitas em plataformas digitais, o que deveria ser considerado uma extensão de seu espaço parlamentar. Ao desconsiderar isso, o STF negligenciou a realidade contemporânea, onde o alcance e a influência das redes sociais são ferramentas fundamentais para o exercício da representação popular. O viés político do STF e o alinhamento ao comunismo. Outra questão preocupante é o posicionamento político explícito de alguns ministros do STF, que compromete a imparcialidade e a credibilidade da Corte. Um exemplo claro foi a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou: "Vamos derrotar o bolsonarismo". Essa fala ultrapassa os limites aceitáveis de um magistrado, sugerindo um alinhamento político contrário ao princípio da neutralidade exigida dos membros do judiciário. Além disso, há uma percepção crescente de que o STF tem tomado decisões que favorecem o atual governo do Partido dos Trabalhadores, PT, um partido historicamente associado à esquerda e a ideologias comunistas. Esse alinhamento se manifesta em decisões que limitam a atuação de opositores, censuram críticas ou favorecem políticas do governo. Censura e regimes totalitários. A censura de opositores é uma característica marcante de regimes comunistas e totalitários ao longo da história. Exemplos incluem Adolf Hitler e a perseguição de opositores políticos durante o regime nazista. Benito Mussolini, que eliminou a oposição e estabeleceu um regime fascista de partido único. Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela, que suprimiram a liberdade de imprensa e criminalizaram opositores. Joseph Stalin, que implementou censura extrema e punições severas a críticos do regime soviético. Historicamente, a censura sempre foi utilizada como ferramenta para consolidar o poder de governos autoritários e eliminar qualquer resistência. No Brasil atual, há paralelos preocupantes, como o uso de decisões judiciais para perseguir parlamentares da oposição, bloquear conteúdos em redes sociais e criminalizar discursos políticos. Conclusão: a prisão de Daniel Silveira e outras decisões recentes do STF levantam questões graves sobre a erosão das liberdades democráticas no Brasil. Ao ignorar o artigo 53 da Constituição e perseguir opositores políticos, o judiciário não apenas compromete a separação dos poderes, mas também enfraquece a confiança da população nas instituições. Se o Brasil deseja permanecer uma democracia plena, é imprescindível que o STF respeite os limites de sua atuação e observe as normas constitucionais.
Garantir a liberdade de expressão dos parlamentares e de todos os cidadãos é um passo essencial para evitar que o país siga o caminho de regimes totalitários que, historicamente, usaram a censura para silenciar a dissidência e perpetuar o poder.